E se você pudesse saber quando o Bitcoin e as criptomoedas estão em tendência de alta ou em tendência de baixa, para que você pudesse comprar e vender nos melhores momentos possíveis para ter mais chances de ter lucro. E ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa ser um especialista em análise gráfica ou análise técnica, você pode simplesmente usar uma ferramenta que funciona. Seja você um iniciante ou alguém que está há mais tempo nesse mercado, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você faz para saber a tendência exata do Bitcoin e das criptomoedas e como usar isso para fazer trade, para comprar e vender no momento certo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cripto Silva, Wellington Silva aqui, Bitcoin $63.400 nesse momento, quase 3 meses andando de lado, algo muito ruim aí pra gente que gosta de fazer trade, que gosta de comprar ou vender uma criptomoeda e não gosta de ficar esperando o futuro para conseguir obter lucros. Agora, e se eu quisesse saber se nesse momento o Bitcoin está em tendência de alta ou tendência de baixa? Normalmente o que a maioria faz é simplesmente pegar o gráfico aqui e buscar aqueles pontos de topos e fundos, analisar linhas de tendência e diversos outros fatores para determinar se a tendência é de alta ou de baixa. O problema é que a maioria não sabe analisar dessa forma ou tem dificuldade. Por isso que eu desenvolvi esta ferramenta aqui chamada de Trend Radar, tá? Essa ferramenta te permite saber quando a tendência é de alta ou de baixa de forma muito simples. Olha como é simples interpretar isso aqui. Se os candles estão vermelhos, é uma tendência de baixa. Se os candles estão verdes, é uma tendência de alta. E aí você pode se perguntar, Wellington, mas isso eu já consigo ver aqui no candle normal, no gráfico normal do TradingView. Se você não conhece essa ferramenta aqui, é o TradingView.com, onde você consegue ver o gráfico de qualquer criptomoeda, tem tutorial dele aqui no canal. E aqui você pode observar que existem os candles vermelhos e os candles verdes, mas não quer dizer que quando os candles estão vermelhos a tendência necessariamente é de baixa, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes a tendência é de alta e o mercado passa por períodos de queda durante essa alta e aí surgem candles vermelhos. O que esta ferramenta faz aqui é colorir os candles de vermelho ou verde independente da cor que eles estejam aqui no gráfico. Ele vai seguir simplesmente algumas regras para determinar a tendência. Então, quando você observar aqui um candle verde com uma setinha verde, quer dizer que a tendência virou para a tendência de alta e a partir desse ponto, a partir desse candle aqui, por exemplo, esse candle aconteceu no dia 17 hoje às 1 da manhã, horário europeu, logo depois o mercado explodiu. Tivemos aqui uma tendência de baixo, que começou aqui às 21 horas do dia de ontem, dia 16, passou 3 candles caindo e rapidamente reverteu. Então essa aqui foi uma tendência que não durou nada, tá? O que é que essa ferramenta faz? Ela te permite estar dentro da tendência correta. Então se por acaso você entrar na virada de tendência e o ativo explodir, você vai estar dentro. Se você seguir esses candles aqui, você não vai conseguir pegar esse tipo de movimento. Infelizmente, você vai acabar perdendo dinheiro, tá? E como é que eu sei que isso aqui funciona? Porque eu fiz testes. Aqui eu tenho a mesma estratégia, o mesmo princípio de estratégia testado ao longo dos últimos anos do Bitcoin. Veja que aqui no gráfico diário do Bitcoin, a gente consegue ver claramente, né, que quando o Bitcoin caiu, a estratégia estava indicando para vender e quando o Bitcoin subiu, a estratégia estava indicando para comprar, com algumas exceções, obviamente. Quando você vem aqui no histórico de resultado, esse é o resultado, 4.300% ao longo dos últimos anos, ali considerando aqui o ano desde 2018, tá? Então, desde 2018 fez 4.300%. Se a gente tira aqui a escala log, olha, a gente consegue ver aqui como essa estratégia performou acima do hold de Bitcoins. Se nós olharmos aqui para o Ethereum, o resultado é ainda melhor, tá? O Ethereum pegou aqui altas e baixas muito relevantes. Veja, todas essas altas e baixas foram pegas. Você pode observar que aqui nós temos na ferramenta uma indicação da queda antes dela acontecer e uma indicação da alta antes dela acontecer. Você não vai ter uma indicação muito depois da queda acontecer. Você sempre tem ali um movimento indicado antes. Olha só esse movimento no Ethereum, né? Absurdo o resultado do Ethereum, inclusive os últimos trades aqui, ó. Teve aqui 20%, 11%, 17%, todos os trades feitos ali ao longo aqui do mês 4, né, do mês 3 ao mês 6. Ao longo de 3 vezes, pegou algumas operações apenas, são poucas operações, mas com resultados bem interessantes. Aí eu apliquei esse mesmo princípio já testado aqui para todas as criptomoedas. Com essa ferramenta você consegue vir aqui e colocar, por exemplo, o Ethereum, ver aqui do gráfico de 1 hora o que está acontecendo, né? Quais foram as indicações de tendência, de alta e de baixa da estratégia ao longo aqui dos últimos movimentos. Veja que pegou aqui um movimento de baixa relevante, um movimento de alta relevante, outro de baixa, mas tem vários momentos que você tem viradas da estratégia sem dar lucro aqui, obviamente, porque o mercado está indeciso. Quando o mercado está de lado, não tem o que fazer,
Toda estratégia funciona assim. Você tem as estratégias que lucram quando o mercado está de lado e perdem quando o mercado explode. E você tem as estratégias que lucram quando o mercado explode, mas perdem quando o mercado está de lado. E eu vou te mostrar como você usa essa ferramenta no dia a dia para fazer trade, comprar e vender. Você já entendeu como interpretar o gráfico, é muito simples mesmo. A ideia é ser simples. Está vermelho, você aposta na baixa, tá verde, você aposta na alta e você vai operando ali de acordo com esses sinais. Você pode escolher aqui desde o gráfico de 1 minuto até o gráfico de 1 dia, em praticamente qualquer ativo, desde que você, claro, seja um assinante Pro. Se você for um assinante Free, que é o que eu vou te mostrar, você vai ter acesso aqui ao Bitcoin, ao gráfico de 1 minuto e ao gráfico de 1 hora, que são gráficos aí, tanto para você ver o mercado em tempo real, quanto o gráfico de 1 hora para você, de fato, operar, buscar fazer alguns trades e testar a estratégia, perfeito? Entendido isso aqui, como é que faz para você acessar esse site, acessar essa ferramenta? É só ir no link que está aqui na descrição ou acessar criptosilva.com/criptosilva-radar, tá aqui o link na descrição, e você vai cair aqui nesta tela, que explica aqui qual é o funcionamento, né? Basicamente o que eu expliquei para você. Você analisa os gráficos em tempo real, ele mostra claramente quando é a tendência de alta, a tendência de baixa. Inclusive aqui, olha só, esse gráfico aqui, do gráfico de 1 hora do ouro, pegou toda uma alta forte no ouro aqui. Isso acontece bastante quando você está operando um ativo com alta volatilidade. Tem o backtest aqui para quem é um usuário Pro. E para você utilizar a ferramenta, você tem a opção de ser um assinante Pro, mas você pode começar gratuitamente. Só clicar aqui, cadastrar sua conta com e-mail e senha, tá? Não custa nada para criar a sua conta. Você vai então clicar em entrar e colocar o login e a senha para fazer o seu login. Fez o login aqui, você vai ter liberado para você o Bitcoin no gráfico de 1 hora e gráfico de 1 minuto para você analisar e fazer os seus trades. Se você achar a ferramenta interessante e se tornar um usuário Pro, você tem acesso a todos os ativos disponíveis na Binance. Você pode botar aqui qualquer moeda, por exemplo, vamos pegar aqui esta moeda que está em alta agora, ou tem um volume forte agora nessa Plume. Olha só, ela está com uma volatilidade interessante, os candles estão bem formados, ou seja, está tendo bastante oscilação. E você consegue ver ela, né? Então, se está vendo uma moeda em alta lá na Binance ou em outra corretora, você consegue ver e pesquisar também aqui a moeda. Por exemplo, imagina que eu quero a moeda PEP, né? Eu quero colocar o PEP aqui para analisar. Digito aqui o símbolo do PEP, ele vai aqui, olha só, inclusive pegou uma alta insana no PEP, né? Olha só, desde o dia 10 de agosto que está caindo o PEP aqui e a estratégia pegou. Indicou uma comprinha aqui, ou seja, teria vendido daqui e saído aqui embaixo, mas já teria voltado a apostar na queda de novo, tá? Então você tem disponível todos os ativos e todos os tempos gráficos. Além disso, você tem aqui os modelos Pro. Temos a aba Trend Radar, que é a aba onde você consegue operar qualquer ativo em qualquer tempo gráfico, só que os modelos Pro são modelos especializados, onde você consegue operar o Bitcoin com muito mais chance de ter resultado, por ser um modelo testado e validado, e o Ethereum também com muito mais chances de ter resultado. Lembrando que esses modelos são modelos para operar no gráfico diário, então você vai entrar na operação, pode passar 1 mês, 2 meses apostando na queda, lucrando ali durante a queda, ou na alta e vice-versa. Por exemplo, o Ethereum está subindo ali desde o dia 27 de junho, e ele saiu dos $1.500 para os $1.870. Estamos falando aqui que nesse período, 1.870 para 1.550, foi ali 20% de lucro ao longo desse período aí. Tá? Então, se o Ethereum tivesse subido muito mais, você teria lucrado muito mais. Se o Ethereum tivesse caído, você teria perdido. Provavelmente a estratégia teria indicado venda aqui para você vender e lucrar, como aconteceu aqui atrás em outros períodos aqui. E como é que faz para fazer os trades no dia a dia? Você vai basicamente olhar se está vermelho ou verde. Se tiver verde, você vai na sua corretora e vai fazer uma compra. Se tiver vermelho, você vai na sua corretora e vai fazer uma venda. Se você não sabe fazer trade alavancado, se você não sabe usar mercado futuro, apostar na queda do ativo, não tem problema. Só opera quando tiver na compra. Quando tiver verde, você compra a moeda. Quando tiver vermelho, você vende a moeda. Simples assim. Então, por exemplo, aqui no Bitcoin, teria comprado a moeda às 1 da manhã, ali no dia 17, e estaria comprado até agora. Quando ficasse vermelho, tivesse uma setinha vermelha, iria vender a moeda. Então essa ferramenta Trend Radar surgiu para que fosse mais simples para você fazer trade. Você pudesse, de fato, simplesmente olhar para um gráfico e fazer a operação de acordo com a cor do gráfico. Se está verde, você compra. Se está vermelho, você vende. Sem complicação, sem ficar colocando um monte de linhas aleatórias, sem colocar indicadores técnicos aleatórios. Simplesmente escolha a moeda. Por exemplo, Wellington, eu quero operar aqui o ouro, né? Shout USD. Vamos ver como é que está o ouro no gráfico de 1 hora. O ouro no gráfico de 1 hora teve aqui uns movimentos, eu vejo que pegou os últimos movimentos aqui de alta, mas ficou de lado em 2 períodos. Gráfico diário no ouro, por exemplo, vamos pegar o gráfico diário do ouro, olha só, pegou toda essa queda aqui do ouro que aconteceu do dia 15 de maio até recentemente, o dia 30 de julho, e começou a pegar essa alta agora que está acontecendo no ouro. Lembrando que só funciona essa ferramenta para criptomoedas. O ouro existe dentro das criptomoedas, então dá para utilizar.
mas se você for pegar, por exemplo, o S&P 500, for pegar outros ativos de outros mercados, como o mercado Forex, Bolsa Brasileira, nesse caso não está disponível aqui nessa ferramenta, é uma ferramenta para criptomoedas. Veja aqui um exemplo de uma moeda que subiu um pouco e caiu fortemente em poucos minutos. Quando isso acontece, a ferramenta vai pegar. Antes dessa alta aqui, quando a alta começou, ela indicou a alta. Ó, você teria comprado, saído aqui mais ou menos com um pouquinho de nada de lucro, né? Dos 36 centavos aqui até a região dos 36,3. Se você tivesse continuado, apostado na queda, teria vendido nos 36,3, estaria vendido agora até os 35,5, teria lucrado aqui com esse movimento, tá? Eu não recomendo que você faça trade, opere em gráficos menores do que o gráfico de 1 hora. Por quê? Porque você vai ter muitos sinais falsos, você vai ter muito mais custo com as taxas de trade. Vale mais a pena fazer trade no gráfico de 1 hora, 4 horas, o gráfico de um dia. Principalmente o gráfico de um dia é o melhor de todos. O de 1 hora dá para você ter resultado, mas o melhor de todos é o gráfico de um dia, porque você vai ter poucas operações, muito lucro quando a operação dá certo, e você não precisa ficar olhando toda hora. Você pode uma vez por dia, 9 horas da noite, horário de Brasília, olhar se o sinal está verde ou vermelho e tomar a sua decisão para comprar ou vender a criptomoeda. Qualquer dúvida que você tiver em relação à ferramenta Trend Radar, deixa aqui embaixo na descrição. Queria trazer essa ferramenta há um tempo já que eu queria desenvolver algo assim e saiu do papel finalmente, agora que está com uma cara nova, né? Ela tinha outro design, agora está com um design novo, mais bonito aqui, mais simples de analisar. E vejam que tem essa tela aqui do lado, basicamente ela indica, né? Poxa, tá vermelho aqui, regime de baixa para vender, regime de alta vai estar verdinho para comprar. Você não precisa se preocupar com mais nada, não precisa traçar linhas no gráfico, não precisa ficar preocupado com os indicadores técnicos e com as notícias. É só seguir a ferramenta e montar suas operações. Colocar um stop loss, lembra, o stop loss é simples. Por exemplo, aqui nesse trade, olha só, trade no Bitcoin. O Bitcoin começou a cair no dia 16 de maio de 2026. Ele estava nos 78 mil dólares. Você teria entrado na venda, colocado o stop loss ali acima dos 80 e teria pego ali a queda do Bitcoin dos 78 mil dólares até aqui a região dos 62 mil dólares. Depois, né, teria comprado no 62, teria ficado aqui no Bitcoin durante 2 dias, no terceiro dia teria indicado venda de novo. Saía da operação, depois recomprava aqui. Então você teria entrado, saído, sempre no 0 a 0, quase nenhum prejuízo aqui, porque o mercado oscilou quase nada. Também teria comprado aqui e já vendido aqui no 0 a 0 e estaria agora apostando na queda do Bitcoin desde o dia 28 de julho. Simples assim. E você consegue ter resultado com algo simples que funciona para você não ficar olhando diversas coisas. Você também consegue colocar aqui tela cheia, tá? Para você analisar melhor o gráfico e tal. Não consegue desenhar nesse gráfico, mas consegue colocar tela cheia. O que importa aqui é a cor para você, tá? Você também consegue colocar um modo claro, para você que gosta aí do modo claro, né? O modo light e ver as coisas mais branquinhas aí. Consegue também botar no inglês, caso você prefira também o idioma em inglês. Para criar sua conta aqui no Trend Radar, link aqui embaixo na descrição. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like que ajuda demais. Muito obrigado por vir até aqui. Nos vemos na próxima e see you next time.